pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar, que Deus nos abençoe no entendimento desse texto. Veja bem, nós estamos hoje dando continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Efésios. Nós investimos todo mês de novembro e parte de dezembro em estudar o capítulo de número 1. Na quinta-feira, antes de sair para dar uma descansada 10 dias, eu dei uma rápida, um resumão do capítulo 1. Tá, o que nós sempre vamos trazer em todos os capítulos? O propósito pelo qual Paulo escreve essa carta. Então veja bem, Paulo vai escrever aos Efésios para que essa igreja, e vocês estão inteirados do assunto, ela possa crescer na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai da Glória. Na fé, no amor e na sabedoria da revelação do Pai da Glória. Paulo escreve esses capítulos, esses 6 capítulos com essa perspectiva, com esse propósito. E ele quer que cresçamos nas virtudes da vida cristã, para que nós possamos viver de forma digna do Senhor. Essa é a ideia de Paulo, quando vai escrever esses 6 capítulos à igreja de Éfeso, tá certo? Essa igreja nasce, me parece que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo está na Ásia, e depois eu queria encorajá-lo, incentivá-lo também, a você ler o início dessa igreja, que está lá em Atos, capítulo de número 19, na verdade é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele vai iniciar a igreja dos Efésios, acontecem coisas tremendas ali, leia o texto, para mim não tomar mais tempo aqui, entrar nesses detalhes que vocês estão inteirados. No capítulo 1, nós estudamos sobre a nossa possessão em Cristo, então Paulo se ocupa do capítulo 1, ensinando-nos, ou abrindo os nossos olhos, para que nós possamos perceber o que nós temos em Cristo. Você tem algo em Cristo, você tem, a Bíblia chama-nos, por exemplo, de cordeiros em Cristo Jesus. Cristo confere algo a nós, ou conferiu algo a nós, quando Ele morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. Algo, ou uma das bênçãos que o Senhor nos dá, que está no 1,14, se eu não estou equivocado, desse livro, é o selo do Espírito Santo. Eu falei com vocês que eu penso que o que marca o capítulo 1 está no verso 3, que diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Essa é a ideia central, o que nós temos em Cristo. Paulo vai falar da fonte da bênção. Qual é a fonte da bênção? Deus Pai. Ele vai falar da natureza da bênção, toda a sorte de bênção, e ele vai falar da esfera da bênção. As bênçãos acontecem nas regiões celestiais. Então ele vai tratar todo o capítulo 1, que é muita coisa aqui, que vai até o verso de número 23, sobre a nossa possessão em Cristo, o que nós temos em Cristo. Então eu queria encorajá-lo também a você ler o capítulo 1, para que você possa perceber o que você tem em Cristo. Bom, no capítulo 2, Paulo não vai tratar da nossa possessão. Paulo vai se voltar agora para a nossa posição em Cristo. Cristo nos posicionou, ou eu poderia usar um termo, reposicionou cada um de nós diante da presença de Deus. Cristo nos reposicionou diante da presença de Deus. E o versículo chave aqui do capítulo 2 está no verso 6, que diz que o Senhor nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Qual é a ideia? A ideia, ora, se nós estamos mortos, a ideia é de alguém que está sepultado espiritualmente.
Cristo então, na sua morte e ressurreição, porque a Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, verso 12, quem tem o Filho, tem a vida. Em Cristo Jesus nós recebemos vida. Então a ideia do apóstolo Paulo é o seguinte: ele nos tirou da sepultura espiritual e nos fez assentar no trono. O que Cristo fez é muito grande, é muito extraordinário, e eu vou tentar explicar isso para vocês. Então a ideia é essa: qual que é a nossa posição? Antes de Cristo, nós estávamos em uma sepultura espiritual. Qual que é a nossa posição agora em Cristo? Nós estamos sentados num trono com Cristo Jesus. Então Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, ele vai nos conduzir ao trono, nos reposicionar. E antes de Paulo explicar como isso aconteceu, Paulo vai fazer uma espécie de uma radiografia. Ele vai sondar as profundezas do homem sem Deus. O que é o homem sem Deus? Onde ele está? Qual a sua condição? Qual a sua posição? Então, antes de Paulo mostrar esse conduzir até o trono, Paulo vai sondar essas profundezas do homem caído. Mas Paulo não fica só no sentido de um pessimismo acerca do homem sem Deus. E Paulo também vai nos mostrar com riqueza de detalhes aqui acerca da obra de Deus, aquilo que Deus fez por nós. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então olha só, nessa ideia ou nessa perspectiva, Paulo vai desenhar a perspectiva do homem por natureza. O que é o homem por natureza? O verso 1 diz: está morto em vosso delito e pecado. O que o homem pode vir a ser mediante a graça de Deus? Então existe uma vida antes da cruz e existe uma vida depois da cruz. Eu acho que a Aline Barros tem um cântico assim, né? Antes da cruz, alguma coisa, depois tal, e por aí. Então há uma realidade antes da cruz para uma outra realidade radicalmente diferente depois da cruz. Então, quais são as duas ideias centrais do capítulo 2? Paulo vai tratar sobre nós, estando nós mortos, e tratar sobre Deus, aquele que nos dá vida, tá? Nós, enquanto na nossa própria incapacidade, enquanto sozinho, essa é a nossa condição. Mas Paulo vai falar desse Deus que vai dar vida aqui. Então, ao escrever essa carta, Paulo quer mostrar aos seus leitores o que eles poderiam vir a ser em Cristo. Ô irmão, você é outra pessoa hoje em Cristo Jesus, amém? Lembra aí do passado? Quem aqui é casado há muito tempo e nenhum de vocês dois era cristão? Era uma lástima, é ou não é? Você nem precisa olhar para o seu cônjuge no sentido assim de pensar nas coisas, não. Nós éramos um problemão, nós éramos uma lástima, nós tínhamos muitas dificuldades. Agora em Cristo nós viemos ser alguma coisa. Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17, alguém vai ler para nós em alto e bom som. 2 Coríntios capítulo 5 verso 17, o que está escrito aí? 2 Coríntios 5, 17. Alguém? Pode ler no telão também. Olha só, congela aí. Congela esse texto aí na tela, por favor. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Prossiga. As coisas velhas já passaram. Veja bem, um dos atributos de Deus, um dos atributos de Jesus é alfa e ômega. Significa primeiro e derradeiro. Eu e você que estamos aqui nessa noite, nós temos um passado. Talvez um passado que nos envergonha. Talvez um passado em que nós ferimos muitas pessoas ou nos ferimos. A ideia de que as coisas velhas se passaram e que Ele é o alfa, Ele é o passado, em Cristo Jesus o nosso passado já está resolvido. Amém? Em Cristo Jesus nosso passado está resolvido. A ponto
de um dos profetas dizer que ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. A ponto de um profeta também, aí deve ser Jeremias, Lamentações, ele diz que nós devemos deixar para trás as coisas velhas. A ponto do apóstolo Paulo dizer lá em Filipenses capítulo 3, pelo verso 13, se eu não estou equivocado, dizendo assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim. Veja bem, em Deus, em Jesus, nessa vida pós-evangelho, o nosso passado está resolvido, amém? Ele pode ser o mais negro possível, o mais terrível possível, de constrangê-lo, gerar em você vergonha, pois, meu irmão, em Cristo Jesus está resolvido, está perdoado, amém? Essa ideia do alfa, do passado, do início, do primeiro, do derradeiro, é que Cristo, Ele perdoa o nosso tempo de ignorância. E a boa notícia é o seguinte: eis que tudo se fez novo. Se Ele é o alfa, Ele é o ômega, princípio e fim, primeiro e derradeiro, e o nosso futuro está garantido pelo sangue de Jesus, amém? Isso é glorioso. Então há uma vida antes e há uma vida depois. Aí a pergunta dos comentaristas é a seguinte: qual o propósito de Deus em realizar tão extraordinária obra em nossas vidas? Você já se perguntou? Por que Deus, eu acho que talvez aqui nesse auditório todos nós um dia olhamos no espelho da alma, né? Por que o Senhor escolheu logo eu, sou, pelo amor de Deus? Tanta gente boa aí, pegou a carcaça da carcaça, enfim. Qual o propósito? Por que o Senhor nos escolheu? Por que o Senhor fez algo tão extraordinário? O Warren Wiersbe, comentando esse texto, ele diz que de 4 grandes obras realizadas na vida do homem que saiu da sepultura para o trono. Então, nesse texto, é lógico, não vou falar tudo aqui nessa noite, o Warren Wiersbe diz que há 4 obras realizadas na vida do homem que saiu da sepultura para o trono. Então veja bem, irmãos, Deus realizou, Deus está realizando e continuará a realizar algo na sua vida, tá bom? É o que nós chamamos de justificação, santificação e glorificação. Ele morreu por causa dos meus pecados e ressuscitou para me justificar. Eu fui salvo. Ele me santifica no processo da salvação. E Ele me salvará definitivamente na glorificação, tá? De modo que nós aprendemos aqui domingo de manhã. Nós fomos libertos na justificação da condenação e do poder do pecado. Mas no processo da santificação nós ainda temos que lidar com o quê? Com a presença do pecado. Eu e você estamos libertos do poder e da condenação na justificação. Mas nós não estamos libertos da presença do pecado na santificação. Quando é que nós seremos definitivamente libertos da presença do pecado? Na glorificação. Então o Senhor, Ele fez, Ele está fazendo e Ele fará. Isso é encorajador e libertador. Por quê? Eu tenho ainda mazelas, eu tenho ainda dificuldades, eu tenho ainda coisas em mim que eu não gostaria de ter e reprovo. Mas não depende só de mim, algumas coisas. Agora, esta fala de que Deus fez, Deus faz e Deus fará, ela é encorajadora e libertadora, porque a forma como eu estou hoje, o estado que eu estou hoje, não é o fim, não é a totalidade. O Senhor está trabalhando em mim com um propósito. Qual é o propósito? Me transformar à imagem do seu Filho. O maior propósito de Deus não é nos abençoar. Minha irmã postou uma frase, eu até fotografei para reproduzir, e ela falou assim: Jesus não morreu pelos seus sonhos, Jesus morreu pelos seus pecados. O maior propósito de Deus não é nos abençoar, o maior propósito de Deus é nos transformar. Esse é o maior propósito de Deus, nos transformar. A bênção, irmãos, ela vem no bojo aí. Essas obras que foi realizada na vida do homem que saiu da sepultura para o trono, a primeira é: o que o pecado fez contra nós? Qual é a condição do homem sem Deus? Ela é desesperadora.
A condição do homem é desesperadora. Eu e você nos relacionamos com pessoas que não conhecem Jesus. Eu e você nos relacionamos com pessoas que não ainda foram alcançadas pelo Evangelho. Essas pessoas têm esperança que nós temos? Não tem. Estou falando de uma esperança no campo da utopia, da conjectura, de aspirar que talvez algo aconteça de bom. Estou falando de uma esperança viva, uma esperança concreta, esperança da vida eterna. Não tem. Nós, irmãos, por mais que estejamos atravessando hoje o vale da sombra da morte, nós sabemos que apesar do vale da sombra da morte, o cajado do Senhor nos sustenta, a presença dele está conosco. Agora, quem não tem Jesus, a condição desse homem é de quê? É de desespero. Aí o diagnóstico que Paulo faz referente ao homem, é um homem caído em uma sociedade caída em todos os tempos e em todos os lugares. Então Paulo vai dizer o seguinte: a situação do homem é desesperadora, por quê? O homem sem Deus é um homem caído em uma sociedade caída em todos os tempos. Em todos os tempos. Desde que os nossos primeiros pais caíram no Éden, toda a situação dos homens doravante é a mesma. Os homens estão caídos em uma sociedade caída em todos os tempos. E o que Paulo vai tentar pintar aqui? Um quadro que é universal. Dinheiro não resolve isso. Intelectualidade não resolve isso. Influência não resolve isso. Não há expedientes aqui, nunca houve, não há e nunca haverá um expediente humano, instrumentalidade humana que pode tirar o homem dessa condição que é universal. Não é que alguém tem pecado e o outro não tem. Todos pecaram, diz Paulo. E porque todos pecaram, são o quê? Destituídos da glória de Deus. É algo que todo ser humano está envolvido. E que todo ser humano, ele é culpado diante de Deus. Todo ser humano é culpado diante de Deus. Olha, depois de uma informação como essa, o que nós deveríamos fazer enquanto cristãos? Enquanto embaixadores do reino? No mínimo pregar. No mínimo do mínimo orar. Sabedores, biblicamente, que a condição do homem sem Deus é desesperadora. Que o homem está caído, numa sociedade caída, e que não há expedientes humanos para que resolva o problema do pecado. Não há. Por mais que a tecnologia avance, por mais que a ciência avance, por mais que o homem avança em todos os sentidos, essa é uma prerrogativa exclusiva do Cordeiro de Deus. Se o homem é culpado e está condenado diante de Deus, eu, enquanto cristão, enquanto alcançado, eu preciso, no mínimo, orar pelos meus vizinhos, orar pelo meu bairro, orar pela minha cidade, orar para aquelas pessoas que convivam comigo num ciclo profissional, acadêmico, de entretenimento, seja o que for. Eu preciso assumir uma postura de oração. Paulo vai dizer que esse sujeito, que é um homem caído, uma sociedade caída, que é culpado diante de Deus, que está totalmente envolvido pelo pecado, é um homem que está morto. Vamos lá no 2:1? Vamos lá. Efésios 2:1. Alguém lê para nós a parte A? Por favor. Veja bem, Paulo está dizendo o seguinte: qual que é a condição do homem sem Deus? Que é desesperador. Esse homem está morto em sua transgressão e no seu pecado. Paulo está tratando de qual morte aqui, igreja? Morte espiritual. Antes de Cristo, o homem está vivo para as atrações do mundo. Antes de Cristo, o homem está vivo para as atrações do pecado. Antes de Cristo, o homem não está vivo para as coisas de Deus. Olha para a sua vida. Olhe eu para a minha vida. Olhemos para o nosso passado. Nós não estávamos, em hipótese alguma, vivos para Deus. Nós estávamos vivos e ativos numa vida voltada para as atrações do pecado, mas em relação a Deus nós estávamos totalmente mortos. Irmão, aqui não tem um quê de loucura para quem não entende? Você está sentado numa cadeira no horário de almoço conversando sozinho. Para os outros você está conversando sozinho, mas para você está orando. Você não está vendo ninguém nem nada e está numa reunião como essa levantando o braço e gritando e não tem nada palpável. Quem não entende, quem não crê, é loucura. Loucura para os que perecem, mas os que creem é poder de Deus. Então o homem morto espiritualmente, ele está vivo para as atrações do pecado, mas morto para Deus. O homem morto é incapaz de entender, apreciar as coisas espirituais. Ele não possui vida espiritual, não pode fazer nada para agradar a Deus.
Como explica? Você acorda dia 11 de fevereiro agora, abre mão de um belo café da manhã, vai passar aqui o dia inteiro, com a turma doida gritando no pé do seu ouvido, tem gente que só ora alto, que é o meu caso, vai chegar meio-dia, vai dar aquelas, parece que a morte visita o estômago, né? E aquele vale que dá assim no estômago, e você está lá, porque depois que passou de meio-dia e meio, você vai até 10 horas da noite, aí você está aqui, deu 3 horas, 4 horas, você não foi para o café, você está de jejum, e você vai chorar, e você vai se quebrantar, e você vai sair daqui, dependendo do nível da sua entrega, da sua busca, você vai sair aqui com algumas decisões, algumas ações práticas, porque Deus vai falar com você. O mundo não entende isso, é doido, cara. Olha, sem almoçar até agora, loucura para eles. Eles não entendem isso, eles não compreendem isso, mas nós sabemos, irmãos, muito podem ser os efeitos a oração de um justo. Para eles é perda de tempo ou perca de tempo. Agora, para nós, é vida com Deus. Quem aí, irmão, nessa agenda congestionada, uma moeda preciosíssima, hoje é o tempo, vai querer tirar tempo para ficar 8 horas enfurnado dentro de uma igreja, se ele não nasceu? O homem é morto espiritualmente, é incapaz de entender, ele não apenas entende, ele não vai apreciar as coisas de Deus, ele não tem como agradar a Deus. Da mesma maneira que um morto fisicamente falando, ele não responde aos estímulos físicos, né? Você já foi em vários velórios como eu, em um dado momento, como vai fechar a tampa do caixão, eu passei isso umas 10 vezes há 11 anos atrás, numa sequência, vocês sabem, o que nós falávamos para os nossos entes queridos? Não vai, por que você morreu? Não responde. Não, morri porque chegou a hora, né? Não sei, não responde. Você derrama lágrimas copiosamente sobre os seus entes, que eles não respondem a nenhum estímulo físico. Também a pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder aos estímulos espirituais. Quantos estão entendendo? Digam amém. Um cadáver não vê, não ouve, não sente, não tem fome, não tem sede, ele está morto. Uma pessoa morta espiritualmente não tem percepção para as coisas espirituais, não tem gosto por elas. Uma pessoa morta espiritualmente não tem apetite pelas coisas espirituais, não tem prazer nas coisas lá do alto. Misericórdia, né? Essa é a situação do sujeito sem Deus. Uma pessoa morta espiritualmente, ele não tem prazer nas iguarias do banquete de Deus. O banquete de Deus não lhe apetece. O indivíduo morto em suas transgressões e pecado não se deleita em Deus. Ô, irmãos, o mundo está na contagem regressiva para o dia 17 de fevereiro. O que tem dia 17 de fevereiro? Carnaval. Está numa contagem regressiva. Nós estamos orando para esse tempo chegar, não chegar. Porque a cidade vira de cabeça para baixo, é um problema, com os portais do inferno que abre aqui nessa cidade, é um problema. O mundo, ele não tem prazer nas coisas lá do alto, nas coisas do Senhor. O mundo não tem prazer. Ô, irmãos, eu estou com 41, vou fazer 42 já esse ano, misericórdia, assim, glória a Deus, 42, glória a Deus, aleluia, né? Mas passa rápido demais. Você acha que há 20 anos atrás eu estaria aqui? Não, irmãos, não. Converti com 21, estaria aqui não, estaria em qualquer lugar menos na casa do Senhor, porque eu não tinha percepção, não tinha apetite, as coisas de Deus não me atraíam, mas Cristo me sepultou e me conduziu ao trono. Hoje nós apreciamos as coisas de Deus, hoje nós temos fome de Deus, as coisas do alto nos chamam a atenção, as coisas do alto nos preenchem, que nós estamos falando de Deus, amém? Bom, aqui vale uma reflexão como sempre. Está faltando apetite aí? Está faltando apetite pela palavra? Está faltando prazer na oração? Lógico, eu quero abrir uma ressalva. Nós passamos desertos, tá? Nós passamos vales. Há momentos na vida, gente, que a gente não consegue orar, não. Nós esboçamos uma iniciativa de oração, mas nós só choramos. Há momentos na vida que nós vamos ler a Bíblia, é uma batalha sim, mas é mais travado. São desertos, são momentos, não é um estilo de vida, são momentos. Como está o seu apetite pelas coisas de Deus? Como está as coisas do Senhor têm lhe chamado a atenção? O banquete de Deus
tem sido o seu prazer? Nós precisamos rever isso. Porque todo esse quadro que Paulo pinta até agora é o homem sem Jesus, é o homem sem Deus. Paulo diz porque eles estão mortos. Eles estão mortos por duas coisas. Quais são? Quais são? Vou beber uma água que dá tempo, ó. Transgressão e pecado, delito e pecados. Essas são as duas situações. Os homens estão mortos por causa das suas transgressões e pecado. Tá, nós podemos pecar de novo, sim ou não? Sim. A propósito, 1 João capítulo 1 diz: se nós dissemos que não pecamos, somos mentirosos. Nós pecamos. Só que agora nós somos pecadores arrependidos, tá? Pecadores arrependidos. A expressão transgressão no grego é paraptoma. Transgressão quer dizer queda, dar um passo em falso. Dando esse passo em falso envolve ultrapassar a fronteira conhecida ou desviar-se do caminho certo. Isso é transgressão. Então transgressão é queda, dar um passo em falso. Uma vez que se dá um passo em falso, envolve ultrapassar uma fronteira conhecida ou desviar do caminho certo. Por isso que os homens estão mortos em vossos delitos e pecados. Só que os homens não só apenas cometem paraptoma, transgressão, também a hamartia, que significa pecado. Pecado quer dizer errar o alvo, ou seja, ficar aquém de um padrão. Pecado é não chegar a ser o que deveria ser ou poderia ser. Pecado é ficar aquém de um padrão. Você já ouviu uma expressão, não sei, você faz uma janta, sei lá, qualquer área da vida, alguém diz assim: fulano de tal pecou nessa área. Já ouviu essa expressão? Pecou no tempero, no frango quiabo. Pecou no tempero. Pecou no açúcar no café. Ficou aquém do padrão. Tá certo? Aquele prato, ou aquela roupa, ou aquele café, ele não ficou como deveria ou poderia ter ficado. Então alguém que está na prática da transgressão, ele tem uma queda. Com essa queda que é um passo em falso, ele ultrapassa a fronteira conhecida e desvia do caminho certo. Simultaneamente ele está em pecado, ele errou o alvo, ele fica aquém de um padrão, ele não está sendo o que deveria ser ou poderia ser. Quantos entenderam, digam amém. Tá, então, mais uma reflexão. Quem aqui está ultrapassando as fronteiras? Quem aqui está avançando o sinal vermelho? Ô irmão, às vezes a gente está muito acostumado com isso, que a gente está no interior, mas em capital, se atravessou o sinal vermelho, já era. Já era. Qual área da minha vida eu estou ultrapassando fronteiras? Se eu estou vivendo uma vida de prática, ultrapassando fronteiras, isso constitui-se paraptoma, transgressão. Isso é um problema. Qual de nós aqui que não estamos sendo o que deveríamos ou poderíamos ser? Qual de nós que estamos aqui nessa noite, nessa auditória, que estamos aquém do padrão? Se eu estou aquém do padrão, eu preciso repensar a minha vida. Agora é lógico, gente, sempre com a ressalva, nós temos as nossas limitações, não é isso que eu estou dizendo. Uma hora ou outra nós teremos um problema, uma dificuldade, mas não pode ser um estilo de vida. Quantos estão entendendo, digam amém. Então o que acontece? O que nós aprendemos aqui? O ser humano sem Deus, preste muita atenção nisso aqui, eu fiquei quebrando a cabeça hoje para explicar isso aqui. Ele erra, ele peca por omissão e por comissão. Pelo quê? E comissão. Então ele é rebelde e ele é um fracassado. Um homem sem Deus, ele é rebelde e ele é um fracassado. Por que ele é rebelde e fracassado? O que é o pecado de omissão? Pecado de omissão é saber o que deve se fazer e não faz. Omissão. Qual que é o pecado de comissão? É você ter noção do errado e ainda fazer. Isso é um homem sem Deus, gente. Não é as pessoas com Deus. Pode ser que incorremos nesse ponto. Agora o homem sem Deus, ele é rebelde e fracassado. Porque além de saber o que deve ser feito e não fazer, ele sabe o que não deve ser feito. Isso é uma prisão, né? Ele sabe o que não deve ser feito e faz.
pecado de omissão e pecado de comissão. Então, o William Barclay vai dizer que diante de Deus nós somos tanto rebeldes como fracassados. Qual que é o resultado disso? Qual que é o fruto disso? A morte. Vocês estão comigo, amém? A morte. Qual que é o salário do pecado, igreja? O que é morte nesse sentido? É a separação de Deus. Da mesma forma que a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus, a fonte da vida. Esse é o resultado de quem morre sem Jesus. Esse é o resultado de quem vive numa vida na prática do pecado. Separação definitiva e misericórdia. Banido da presença de Deus definitivamente, eternamente. Irmãos, nós não conseguimos, nós não alcançamos isso. Graças a Deus que nós não alcançamos isso, no sentido porque nós não sabemos que é o inferno. Mas você que está aqui dentro desse auditório que é cristão, você sabe muito bem quando você não consegue orar, quando você não consegue ler a Bíblia, dá uma angústia na alma. Dá ou não dá? Você não orou, não é porque você não quis, você leu a Bíblia não é porque você não quis. A semana foi tão tumultuada, foi tão congestionada, foi tantos problemas, tantas situações. Quando você percebe, já está dando quinta-feira, a sua alma fica angustiada, porque ela está saindo da essência, da fonte. Aí você volta. Agora é a pessoa que ouvirá do bom mestre, misericórdia, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Não vos conheço. Então é essa separação definitiva de Deus. Então dentro do que Paulo está tratando aqui, eu vou finalizar nesse ponto, é como se o mundo fosse um imenso cemitério é como se o mundo fosse um imenso cemitério, e em cada pedra tumular tivesse a mesma inscrição: morte por causa do pecado. O mundo é um grande cemitério, né? Cada pedra tumular, aquela lápide, morte por causa do pecado, morte por causa do pecado, morte por causa do pecado. Nós não enxergamos assim porque nós não temos uma visão aberta espiritualmente, mas isso é uma realidade. As pessoas sem Deus estão mortas. Para nós concluirmos aqui, o que é importante ressaltar nesse texto? O incrédulo não está apenas doente, ele está morto. Tá? O incrédulo não está apenas doente, ele está morto. Ele não precisa apenas de restauração, ele precisa de ressurreição. Restauração não vai resolver nada. Ele precisa nascer de novo. Não basta uma reforma, ele precisa desse novo nascimento. O mundo é esse grande cemitério cheio de pessoas mortas espiritualmente. Embora elas estejam vivas fisicamente, estão desprovidas de vida espiritual. Não tem vida espiritual. Irmãos, agora você pensa, eu devia ter pegado esses dados, eu não peguei. Quantas pessoas morrem por dia no Brasil? Não sei, mas está na casa de milhares, por N situações. Tá, desse percentual, quantas pessoas um dia tiveram encontro com o Evangelho? Quantas pessoas nesse exato momento em que nós estamos sentados nesse lugar confortável, ouvindo uma palavra, estão acordando com a triste realidade do inferno? Porque, ora, morreu, imediatamente vai para lá, como imediatamente vai para o céu. Quantas pessoas nessa hora estão dando conta que estão lá no inferno e estão clamando com toda a sua alma por misericórdia? Alguém diz que o lugar que mais tem clamor é no inferno, e é o único lugar que Deus não ouve mais. Quantos estão caminhando passos largos, não sabe o que lhe aguarda espiritualmente? Então, embora essas pessoas estejam vivas fisicamente, embora essas pessoas estejam em plena atividade mental, essas pessoas estão completamente mortas espiritualmente. Dito isso, eu queria finalizar nessa noite dizendo o seguinte: irmãos, tudo que nós pregamos aqui nessa noite é um retrato de quem nós éramos em Cristo. De quem nós éramos sem Jesus. Nós não tínhamos esperança de vida eterna. Nós éramos guiados, conduzidos pelo principado da potestade do ar. Nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Todos nós estávamos perdidos, desorientados. Nós não tínhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Tudo que eu narrei para vocês aqui era a nossa realidade antes do Evangelho.
E eu queria trazer esta palavra nesse ponto aqui nessa noite, quinta-feira, se Deus permitir, nós vamos continuar, para encorajá-lo a perseverar, encorajá-lo a orar, a ler a palavra, encorajá-lo a se envolver mais com Deus, a se envolver mais com as coisas do Senhor, a encorajá-lo também diante das tribulações que você está passando, diante das lutas que você está enfrentando, diante das perseguições, das calúnias, diante das portas fechadas, diante até de algumas frustrações, porque se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você e de mim, é o fato de nós sermos alcançados por Jesus Cristo nosso Senhor. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor, ninguém pode tirar de nós a salvação, é Deus que nos guarda. Então eu queria encorajá-lo nessa noite, apesar das lutas, apesar das lágrimas, apesar das tribulações, apesar dos desencontros da vida, dos infortúnios da vida, continue firme. Você não tinha vida, nós éramos mortos, nós estávamos, amados irmãos, a passos largos para o inferno. Cristo fez uma grande obra em nossas vidas, e é isso o que mais importa. Amém, amados? Talvez você está aqui cambaleando na fé, trôpego, com o joelho vacilante. Firma os seus joelhos, levanta a sua cabeça, decanta labassuriando alamarás. Você foi conduzido ao trono. Cristo Jesus está com você, Cristo Jesus cuida da sua vida, Cristo Jesus zela pela tua vida, Cristo Jesus, apesar de estar umas coisas meio embaraçadas, Ele zela e Ele ouve as suas orações. Hoje você é filho de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus, o seu destino é o céu, é a eternidade. O Senhor é que nos sustenta, é que segura em nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Depois de tudo que falamos aqui nessa noite, nós precisamos chegar nesse denominador comum, continuar, avançar, porque aquilo que eu não tenho hoje, irmãos, e um dia eu não terei mesmo, mas aquilo que foi me dado sem qualquer mérito meu, ninguém pode tirar. Amém, glória a Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida, e haverá um dia que nós estaremos lá definitivamente com o Senhor. Esta é a maior bênção. E sabe de uma coisa? Pode ser que Deus está permitindo algumas situações para tirar algumas arestas da minha vida e da sua vida, para que nós não venhamos nos perder. Amém? Antigamente nós pegávamos um copo de conhaque, um copo de cachaça, ou meia dúzia de cerveja, ou um baseado, ou uma cocaína, ou íamos para a prostituição, ou conjecturávamos com a própria autoextermínio, que é o suicídio. Nós não tínhamos esperança. Hoje, por mais fraco, abatido, humilhado, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos quem é o nosso Senhor, sabemos quem somos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde nós estamos indo. Nós temos uma esperança viva, Cristo Jesus. Amém? Então, levante-se, seja encorajado pelo Senhor, seja fortalecido pelo Senhor. Pode ser que as coisas não mudem de hoje para amanhã, pode ser que as coisas não mudem para agora, mas ninguém pode mudar quem nós somos em Cristo, uma nova criatura. Amém? Eu quero convidar para você ficar de pé e quero terminar com Colossenses, capítulo 3, verso 1. Colossenses, capítulo 3, verso 1, o varão vai pôr no telão, eu quero ler com você. Colossenses, capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está escondida em Cristo com Deus. Você é dele e Ele é seu. Amém? Ninguém, absolutamente ninguém pode tocar em você. Você está num esconderijo que nem o inferno em peso é doido de entrar. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Seja fortalecido por essa palavra. Entenda tudo que eu preguei aqui nessa noite. Essa é a sua posição. Você tem autoridade de Deus sobre a tua vida. Você tem autoridade. Levanta a cabeça, vai para cima, ora, profetiza. Você é filho de Deus, co-herdeiro em Cristo.
Você tem o Espírito Santo. Amém? Ora para Deus mudar esse cenário, ora para Deus mudar esse coração, ora para Deus mudar esse ambiente dentro da sua casa, ora para Deus mudar esse ambiente no meio acadêmico, no meio profissional. Nós não estamos mais mortos, nós estamos vivos. Glória a Deus. E nós temos a vida de Cristo em nós. Ó Deus, nós queremos bendizer, e magnificá-lo por essas verdades pregadas aqui nessa noite. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos deu vida, estando nós ainda mortos. Pai, outrora nós não tínhamos aspiração, apetite, as coisas do Senhor não nos atraía, as coisas do Senhor não brilhavam em nossos olhos, Pai, porque nós estávamos sem vida, mortos, sepultados. Deus, nós caminhávamos a passos largos para o inferno, mas o Senhor em Cristo Jesus nos deu vida, e não apenas deu vida, nos tirou de uma sepultura, mas nos conduziu ao trono, aonde Cristo está sentado e reina soberanamente sobre todo o principado, potestade, porque Ele triunfou sobre ele, sobre a morte, sobre o pecado. Pai, porque nele nós fomos feitos novas criaturas, e as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. O nosso passado foi lançado no mar do esquecimento, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Não importa se o diabo lança em nosso rosto, não importa se as pessoas lançam o nosso passado em nosso rosto, nós já fomos perdoados, o nosso passado está escondido em Cristo. E não apenas isso, o Senhor, Senhor da glória, é o ômega, é o amanhã, é o futuro, e o nosso futuro está garantido pelo Senhor. Nós somos filhos, nós somos co-herdeiros, nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Pai querido, que não venhamos esquecer dessas riquezas, Senhor, dessas bênçãos espirituais, Pai querido e Pai amado, porque às vezes enfrentamos tribulações na vida conjugal, na vida familiar, nos relacionamentos, profissionalmente, espiritualmente. São tantas aflições, são tantas lutas, e às vezes nós somos, ó Pai, tendenciosos a desanimar, Senhor, a retroceder, mas nós temos uma riqueza inestimável, Pai, nem o ouro nem a prata podem comprar, não há nenhum expediente humano que possa nos garantir a salvação, mas no seu sangue de Jesus. Pai querido, ajuda-nos a permanecer, a perseverar, a sermos constantes. E eu oro nessa noite por um socorro providencial na casa da tua serva. Eu oro pelo socorro providencial do Senhor na casa do teu servo. Eu oro por um socorro providencial, a intervenção do Senhor na saúde deste homem e dessa mulher, por um socorro, por uma porta aberta, Pai, de acordo com o teu servo, a tua serva necessita. Senhor, renova, restaura as nossas forças, decanta lá, basura e anda lá, não sou eu que digo, é a tua palavra, que aqueles que esperam no Senhor serão renovados. O Senhor multiplica a força que não tem nenhum vigor. Dê vigor à tua filha, ao teu filho, dê força a este homem, a esta mulher. Pai, desperta cada um de nós para uma vida de oração, da leitura da palavra, da dependência do Senhor. Traga alegria na nossa alma, no nosso coração, Pai, porque nós somos filhos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo. Pai querido, nós temos o teu Espírito, nós temos o fruto do Espírito, nós temos o reino do Senhor. Renova-nos, restaura-nos e sustenta-nos para a glória do teu nome, e que nós possamos viver e ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser e viver. Pai, guarda os nossos pés para não cairmos, Senhor, para não termos queda. Livra-nos de ultrapassar fronteiras, livra-nos de viver aquém do padrão, que nós venhamos viver para a glória do teu nome, dentro dos parâmetros do Senhor, para louvor do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, sustenta-nos, ó Pai, decanta lá, basura e anda lá, amarras, em nome de Jesus. Você diz: vou impetrar a benção. Pega a sua autoridade e usa ela. Usa ela. Se estiver sozinho lá na sua casa, profetiza. Usa a sua autoridade em nome de Jesus. Tempo do choro, tempo do lamento passou na sua vida. É tempo de profetizar. Profetiza, gente.
Oração muda coração, oração modifica as coisas, oração muda cenário. Então usa o que você tem um Espírito Santo. Você não é um morto, abatido, nocauteado no chão, sem ninguém por você, sem socorro. Não, você tem um socorro, é o Senhor. Ele peleja por você, Ele peleja pela sua casa, Ele peleja, se une a Deus, profetiza, ora. Até quando, pastor? Até o céu se abrir, gente. Até o céu se abrir, amém? Ninguém aqui nesse auditório é melhor do que o outro, nós estamos no mesmo nível. Nós precisamos usar as ferramentas espirituais. Amados irmãos, que o grande amor do Senhor, que a graça redentora de Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Você diz? Deus te abençoe, em nome de Jesus.